Exaltamos para todos sempre o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estudaremos na aula de número 18, Palavra Poderosa, cujo tema trataremos sobre o plano da salvação. E trazemos, portanto, uma abordagem que fala sobre a queda do homem e a condição do pecado. Este homem na condição do pecado, né? Sempre exaltamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem nos dá entendimento para entendermos a sua palavra. Sem Ele, nós não poderemos fazer absolutamente nada. Falando, queridos, sobre a queda do homem, nós queremos tomar a passagem que está em Gênesis, no capítulo 3, versículos 1 até o 24, que nos revela sobre o fruto da ambição e a rebeldia humana. A partir daí, todos os homens caíram. Diz o texto: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que a serpente ali fez uma pergunta para a mulher, afirmando que Deus havia dito isso. Continuando, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele. Veja que a mulher, ela acrescentou. Deus não falou para não tocar, falou para não comer, para que não morrais. Aí sim, disse o Senhor. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. É verdade isso, né? Então Deus falou para não comer porque eles passariam a conhecer o bem e o mal. Prosseguindo, portanto, diz o texto: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável a dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Muito cuidado com a concupiscência dos olhos. Muito cuidado com aquilo que parece lindo, belo aos seus olhos. Amém? Abriram-se então os olhos de ambos. Veja a consequência. E, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, eles quiseram se justificar. É o que a religião faz, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher. Veja, o pecado coloca o homem em condição de esconderijo. Ele se esconde de vergonha por entre as árvores do jardim. Prosseguindo o texto. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Mas espera aí, não foi Eva que pecou? Por que Deus chamou o homem então? Porque Deus havia dado autoridade para o homem. A autoridade estava sobre Adão. E por isso Deus tratou com ele. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então veja que mesmo o homem falhando, Deus vem e conversa com o homem. Diálogo, né? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Veja, amados, a consequência do pecado. A pessoa não assume a culpa, sempre transfere para outro, ou seja, arruma uma desculpa, descasca, tira de sobre si a falha. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias
da tua vida. Aí vem a primeira profecia messiânica, no versículo 15 do capítulo 3, que falaremos a partir de agora. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Amados, sabe por que as pessoas sofrem? É fruto do pecado. O sofrimento vem porque os homens sofrem. O sofrimento vem porque os homens pecam. Essa é a consequência. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão. Veja bem, suor do rosto, fadiga, é maldição que vem através do pecado. Então cuidado com esse negócio. Eu vou trabalhar porque do suor do meu rosto, nada disso. Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O trabalho foi criado por Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Mas aí a fadiga, é a maldição sobre o pecado. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Agora sim vem a justificação. Vestimenta de pele, ou seja, foi derramado sangue de animal, né? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore e viva e coma e viva eternamente. Então veja, o homem tenta se justificar com folhinhas de figueira, com sedativos, mas a justificação vem através do sacrifício. Entende isso? O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amados, o pecado faz separação entre Deus e nós. Deus não pode estar na presença do pecado. Para que possamos ter comunhão com Deus, temos que lançar fora da nossa vida o pecado. Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz que Deus jamais nos abandona. Porque diz nesse texto: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus está sempre procurando o homem, buscando o homem para resgatá-lo e trazê-lo à sua presença. Mas há uma condição, amados. O homem na condição do pecado não pode estar na presença de Deus. E aí nós podemos afirmar o seguinte, queridos. Deus deu ao primeiro casal tudo. Tudo que eles precisavam para alcançar uma satisfação pessoal profunda com o Criador. Eles tinham tudo. Eles tinham a natureza, a criação, a própria presença de Deus. Afinal de contas, o próprio Deus os havia criado. E em seguida avisou-os que não deveria procurar esta satisfação em qualquer outro lugar que não fosse o próprio Deus. Mas infelizmente, assim Adão, como nós também, Adão e Eva, como nós, decidiram traçar o seu próprio caminho, ao invés de seguirem o caminho e a orientação de Deus. Quantas vezes nós falamos: não, eu posso, eu consigo, eu faço, eu realizo, eu vou, tal. Amados, dependência de Deus, se você realmente quiser ter o poder e o favor de Deus ao teu favor. Então, livre para escolher entre a obediência de Deus e a desobediência, o homem tomou a decisão errada. Infelizmente, tomou a decisão errada. O que ele fez? Desobedeceu. Então, começou assim, no mundo, o pecado com todas as suas terríveis
consequências. Amados, o pecado está desequilibrando o planeta. O pecado está contaminando o planeta. Então inicia-se assim a busca motivada por um sentimento de angústia, de abandono, de rejeição, de competição, desamparo e um forte sentimento de possessividade a algo ou a alguém. O homem tem necessidade de ser dono, de mandar, de controlar. Agora o homem, ele tomado por esse sentimento que nos é inerente a todos nós, evidentemente, né? A necessidade fundamental, sermos desejados. Nós temos essa necessidade. E aí falamos, opa, né? Espera um pouco. Esta necessidade surgiu depois do pecado. Até então, o homem tinha plena certeza de quanto ele foi e é desejado por Deus. Ele tinha certeza. Mas agora o homem na condição do pecado, separado de Deus, ele tem necessidade de ser alguém, de chamar a atenção. Isaías capítulo 49, versículo 1. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Que palavra maravilhosa, né, queridos? Afinal, o que é pecar? Estamos falando sobre o pecado, mas o que é pecar? Queridos, pecar é errar o alvo. Sim. Pecar é ofensa a Deus. Toda vez que o homem peca, seja qual for o pecado, menor ou maior, de menor proporção, de maior proporção, ele está ofendendo a Deus. Com relação ao nosso semelhante, é deixar de amá-lo. Sempre que nós pecamos contra alguém, nós estamos deixando de amar essa pessoa. Então, pare de fugir. Não fuja. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, nos mostra claramente que nós fugimos da presença de Deus. Porque nesse texto está escrito, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Veja bem, o verbo aqui é esconder. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ou seja, nós vamos arrumar uma desculpa, vamos querer nos colocar atrás de alguém, atrás de algo, vamos colocar algo na nossa frente, vamos colocar a culpa em outro. Isaías 59, versículo 2, Deus não escuta a oração. Não há comunhão com o Senhor na condição do pecado. Porque nesse texto está escrito, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Amados, não há comunhão com Deus aquele que está na condição de pecado. Para você ter comunhão com Deus, você precisa ser santo. Pecador não tem comunhão com Deus. Salmo 60, versículo 18, Salmo 66, versículo 18. Está claro que Deus não se relaciona com a dureza do coração do homem. Então nós precisamos amolecer o nosso coração, porque está dizendo esse texto, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me ouviria. Exatamente. Deus não caminha com vaidosos, com aqueles que são duros de coração. Amados, o pecado contamina todos os aspectos da vida do homem. O seu veneno, ele afeta tudo que o homem pensa, tudo que ele diz e tudo que ele pratica. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, o homem natural, ele está na condição de pecado, porque diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é para o homem natural. Todos aqueles que nascem nesse mundo, nascem na condição de pecado, até que se converta, entregue a sua vida a Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e também o versículo 10, prosseguiremos na próxima ministração. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.